Hoje a gente está começando mais um episódio do Diálogos Mets e a gente tem o prazer de receber aqui hoje a Bianca Chisolini, doutoranda do PPGás aqui da USP e membro do temático, e o Frederico Sabanai, que é mestrando aqui no PPGás da USP e também é membro do temático, né? Eu queria agradecer, antes de começar, a equipe técnica do projeto temático, agradecer a equipe técnica do estúdio aqui da FEFELESH, especialmente ao Veloso, ao Lisa e ao Departamento de Antropologia. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso projeto, METS, acessar o nosso site, mets.fefeleste.usp.br, e também a nossa página no Instagram, @mets_projeto. E passo a palavra para o Dé, fazer uma apresentação rápida da Bia e do Fred. Sim. Bom, para seguir com a nossa apresentação, então, a gente tem aqui na minha frente Bianca Barbosa Chisolini. Ela é doutoranda e mestre em Antropologia Social pela USP e bacharel em Ciências Sociais, aqui também na USP. Atualmente ela é pesquisadora do METS e é integrante do coletivo ASA, Artes, Saberes e Antropologia. Ela realiza pesquisa etnográfica sobre a produção, o uso e a circulação de servilhetas bordadas, né, que são peças têxteis, que são um detalhe trivial e vital nas práticas alimentares ordinárias e festivas em um pueblo zapoteco localizado nos vales centrais do estado de Oaxaca, no México. Sua pesquisa busca analisar o papel político desempenhado pela estetização e ornamentação das tarefas de cuidado e de reprodução da vida. Sua pesquisa etnográfica também foi financiada, né, pela Werner Green Foundation e pelo Institute for Studies on Latin American Art, ambas instituições estrangeiras, né, de fomento à pesquisa. Bom, e aqui ao meu lado nós temos o Frederico Sabanai. Ele é mestrando em Antropologia Social pela USP e graduado em Ciências Sociais também pela USP. Atualmente ele é pesquisador do METS, vinculado ao eixo 5, Criação, Destruição, Ciência e Política no Antropoceno. Ele realiza uma pesquisa etnográfica das técnicas, usos e manejos de variedades de bananeiras presentes nas roças e capoeiras das comunidades quilombolas que compõem o sistema agrícola tradicional quilombola do Vale do Ribeira, reconhecido, né, como um patrimônio imaterial brasileiro pelo IPHAN. Ele tem uma pesquisa que busca descrever a diversidade técnica e ecológica de paisagens do cuidado em territórios quilombolas, que desarranjam as estabilizações técnico-políticas da monocultura e do preservacionismo ambiental da Mata Atlântica. Sua pesquisa é financiada pela CAPES e teve apoio também do Laboratório de Imagem e Som da Antropologia, né? E acho que vale falar também que eu acredito que não foi, que Bianca é membro do eixo 2, né? Também só para reforçar aqui na apresentação. Sim. Bom, para começar, então, tendo presentes aqui vocês dois que pertencem a eixos diferentes do projeto, né? O eixo 2, das artesanias e manualidades, e o eixo 5, da criação e destruição. Mas a gente queria perguntar para vocês, saber um pouco como vocês chegaram ao tema da criação e ao da memória, e como esses dois temas atravessam as suas pesquisas atuais, né? Quem que quer começar falando? Quer que eu comece? Posso começar. Bom, estou muito feliz de estar aqui, adoro a pesquisa do Fred, então estou bem empolgada de aprender mais ao vivo com você. Eu cheguei ao tema da criação e ao tema dessa peça específica a partir de um caminho bem inusual, assim. Eu pesquisava no mestrado Antropologia e Espaço Urbano, fazia parte do GEAC, da USP, e eu pesquisava grupos de setores médios do centro da cidade que estavam ali disputando os usos mais legítimos para aquela região. Com o fim do mestrado, eu tinha vontade de estudar assédio no espaço urbano, como se davam as dinâmicas de deslocamento de mulheres na cidade, tendo em conta a violência e o assédio. E então eu já tinha pensado em ir para o México e eu ia fazer uma pesquisa comparativa, São Paulo e Cidade do México. Uhum. Quando eu comecei a lidar com a bibliografia e com os relatos de caso, eu me dei conta de que eu não ia conseguir fazer essa pesquisa. Mexeu muito comigo e com as minhas próprias experiências infantis de assédio na cidade. E eu falei, não vou dar conta desse tema. E aí, eu já tinha como plano B estudar têxteis. E já naquela época eu já tinha começado a aprender a bordar, mas eu achava que não era um tema expressamente político. E era um compromisso
que, ao menos na formação em ciências sociais, é muito forte, né? Como se a nossa pesquisa, ela tivesse sempre que ter algum tipo de bandeira política como retribuição também aos investimentos que a sociedade fez na nossa formação. E eu achava que esse aspecto político tinha que estar mais evidente na minha pesquisa, e o texto eu achava que era uma coisa mais secundária, tinha um pouco de vergonha de optar por ele. Até que eu fiz uma viagem a trabalho para o México, vi essas coisas mais de perto e fui achando que valia a pena estudar o assunto. E ao me aproximar mais de perto e começando a fazer o trabalho de campo, eu percebi que a criação desses textos tem absolutamente tudo a ver com a organização da vida política, nesse contexto de pesquisa. Então foi por esse caminho um pouco tortuoso que eu cheguei, aliando um pouco os meus interesses de criação no meu tempo livre, que eu sempre gostei de fazer gravura e coisas têxteis, com a dimensão política, digamos, do uso e da produção e da circulação dessa peça. Bom, chegando em Oaxaca, que é um pouco conhecida como uma espécie de meca dos têxteis, é uma região mais ou menos do tamanho do estado de Santa Catarina, mas que reúne 17 grupos étnicos distintos. É o estado mais pluriétnico do México, né, da República Mexicana, que tem 31 estados. Então, eu me deparei com um contexto de produção têxtil artesanal muito diverso e muito grande. Eu precisava escolher um caminho, fazer o famoso recorte, né, por conta da nossa metodologia. E então, visitando muito os mercados, que é um ambiente que eu gosto muito de estar, de frequentar e de etnografar, eu me deparei com uma peça que ela estava o tempo inteiro presente. No mercado, nas esquinas de Oaxaca, em festas, em outros lugares, e é a tal da servieta. A servieta é uma peça têxtil quadrada, tradicionalmente é uma peça tecida em tear de cintura, e que acompanha, de certa maneira, a técnica e a iconografia que são tecidas nos huipiles, que são espécies de blusas de uso cotidiano e também de uso cerimonial entre povos indígenas mesoamericanos. Mas tinha essas servietas tecidas em tear de cintura, elas entram nos museus e nas coleções e nas revistas, na bibliografia que eu estava olhando. Mas a outra que eu via ali contemporaneamente na rua, eu via fora desses registros mais formais. E começou a me chamar a atenção. E então, eu comecei a fazer algumas aulas da técnica dessas peças mais contemporâneas. Então, são peças quadradas também, só que, por sua vez, elas são feitas já sobre um tecido industrializado. Então, um algodão ou um algodão mesclado com poliéster e que recebe bordados de diferentes tipos. E o acabamento é sempre feito em crochê ou macramê, e é uma peça que está o tempo inteiro ligada ao registro alimentar. Ou ela está cobrindo uma tortilha recém-feita, para que ela mantenha o seu calor e a sua umidade, ou está cobrindo um cesto de uma cozinheira no mercado que está vendendo outras comidas também à base de milho. E em contextos festivos, ela cobre oferendas e cobre presentes. Então, ela está o tempo inteiro escondendo e mostrando algo, acobertando e protegendo, né? Ela é um texto absolutamente, portanto, ordinário e trivial, mas muito importante, e por isso que eu chamo de vital. Eu faço um pouco essa brincadeira entre as palavras. São palavras muito parecidas, mas com ideias diferentes, né? Ou, de um certo sentido, que eu tento mostrar que a trivialidade e aquilo que é ordinário é vital para a reprodução da vida. E é isso que essas peças me ensinam, as peças e as pessoas que as fazem, né, que as usam. Bom, então essa peça ela tem ao mesmo tempo aspectos de trivialidade e de coisas muito básicas para a reprodução da vida, e me chamava a atenção como é que ela não estava. Então, nos estudos, enfim, nos museus, como ela não estava na atenção, e inclusive no circuito turístico, que movimenta muito a produção têxtil nesse lugar. E aí eu achei que valia a pena estudar esse assunto através da ideia, sobretudo, de criação. Memória é um tema que aparece, mas de maneira mais residual. Já o tema da criação aparece de maneira bem forte, seja na criação dessas peças, das técnicas envolvidas, as iconografias e tudo mais, da rede de trabalhadoras que ela mobiliza na criação de uma única peça,
e também das outras coisas que essa peça cria, né? Então ela participa da cerimônia de criação de parentesco, porque ela participa de casamentos, de batismos, primeira comunhão, dia de mortos, então participa inclusive da relação de parentesco entre mortos e vivos, entre os que não estão mais e os que continuam por aqui. Participa das relações de criação de compadrio, de vizinhança e até da constituição do corpo das pessoas, se a gente pensar que ela está o tempo inteiro atrelado ao alimento, né? Então, ela é uma peça que está intrinsecamente relacionada ao tema da criação, a partir da sua feitura e do que ela faz. No caso do Fred, pelo que a gente está até conversando um pouco antes de começar o episódio, a memória tem um protagonismo maior, talvez, ou como é que você vê isso, Fred? Primeiramente, obrigado, Zinho, Bé, chamarem aqui para essa conversa. Muito bom estar aqui com a Bianca, né? Fazer esse diálogo entre as nossas pesquisas, que acho que tem muita relação entre as duas. No caso da minha pesquisa, eu sinto que criação e memória entram muito juntos, né? Para situar um pouco sobre como eu cheguei no tema da minha pesquisa, primeiramente, eu faço uma pesquisa no Vale do Ribeira, né, que é uma região no sul aqui do estado de São Paulo, em fronteira com o Paraná. E minha família é do Vale do Ribeira, né? Minha família é de Miracatu, né, na Baixada do Vale do Ribeira. E tendo um vínculo de pertencimento com essa região, com as paisagens dessa região, eu sinto que eu fiquei muito instigado ao longo da minha formação em ciências sociais em investigar a criação dessas paisagens, né? E aí, no caso do Ribeira, você tem duas paisagens muito presentes. A paisagem do bioma Mata Atlântica, né? A paisagem florestal da Mata Atlântica do Vale do Ribeira, que é uma região que contempla as maiores áreas contínuas de Mata Atlântica do país, como também uma outra paisagem muito presente, a paisagem da monocultura da banana, né? Aqui, o Vale do Ribeira também é a região que mais produz banana no estado de São Paulo e uma das que mais produz e exporta banana no país também. E ao ir atrás da criação, né, dos modos de criação dessas duas paisagens, ao longo dessa trajetória, em 2018, eu acabei indo na feira de troca de mudas e sementes das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira, né, onde ali na região do Médio Rio Ribeira de Iguape você tem um mosaico de várias comunidades quilombolas, né? No caso são 19 comunidades quilombolas que compõem o sistema agrícola tradicional quilombola do Vale do Ribeira, e ao ver essa feira, né, o que estava sendo trocado, o que estava sendo vendido, os alimentos, as mudas, as sementes, eu me defrontei com uma diversidade de bananeiras, né, nas barracas, no artesanato, né, que estava sendo trocado, que estava sendo vendido, que estava sendo barganhado nessa feira. E a partir dali, no começo, eu estava mais interessado na criação da paisagem da monocultura da banana, né? Por isso que minha pesquisa está situada no eixo 5, né, de criação e destruição no antropoceno, né? Porque dialogava muito com essa crítica do antropoceno, com a ideia do plantationceno, que é uma variação do antropoceno, que pensa o regime de criação de mundo baseado na monocultura, né? Mas ao ir atrás das bananeiras do Vale do Ribeira e encontrar a diversidade de bananeiras nos territórios quilombolas, eu fui instigado a procurar a trajetória dessas bananeiras, né? E no caso das bananeiras que estão nos territórios quilombolas, que estão no sistema agrícola. E aí, seguindo, né, esse caminho das bananeiras, eu sinto que eu comecei a tentar descrever a trajetória dessas bananeiras, né, a biografia dessas bananeiras, né, que estão situadas em territórios densamente habitados por pessoas, né, pelas comunidades quilombolas do Médio Ribeira, por plantas, animais. Então são paisagens biodiversas, socialmente diversas, né. É interessante que você falou da criação da paisagem, né? Isso. E eu fico pensando assim, se essas criações de paisagem também passam por um uso, né, ou um certo manejo de memórias também, né? Quando você fala em biografia das bananas, achei interessante que essas bananas carregam uma memória, né? Exatamente. E isso acho que parece fundamental para o próprio fazer paisagístico, vamos chamar assim, não sei. E aí tem tanto uma ideia de paisagem que não se limita a um plano de fundo da ação humana, né? É uma paisagem quanto
um conjunto de relações de seres, pessoas, bichos, plantas, fungos, né? Vários seres que estão na paisagem do bioma Mata Atlântica. Mas essas bananeiras, essas variedades, aqui eu estou falando nos territórios quilombolas, a gente tem registro de mais de 15 variedades de bananeiras, né? Nas roças, nas capoeiras dos quilombos do Médio Ribeira, e em territórios que são atravessados por memórias, né? Sim. Memória dos antigos, memória das plantações dos antigos, e aí a gente fala de meus interlocutores falam de uma noção de memória que está muito atrelada a uma ancestralidade quilombola, né? Uma ancestralidade negra quilombola que trata de uma memória viva e de uma criação de mundo, né? Não se limita só ao conhecimento dos antigos, mas também à criação, né? A vida dos que estão ali, habitando esses territórios, fazendo essas roças, fazendo as capoeiras e fazendo o que surge a partir dela, né? Exato. E também, então a minha pesquisa se situa tanto no manejo das roças, das capoeiras, dos bananais que estão nesses territórios, mas também dos usos dessas bananeiras, né? E aí é muito curioso que tem uma relação entre culinária, entre cultura alimentar, né? A banana, né? A banana é um fruto, enfim, muito, muito presente, não só nas comunidades quilombolas, como no Brasil de forma geral, mas também da bananeira, dos usos da bananeira, por exemplo, a palha da bananeira no artesanato quilombola, né? Então você tem artesãs quilombolas, na maioria são matriarcas, né? São as mulheres mais velhas das comunidades quilombolas, que fazem esse artesanato da palha da banana com tear também, mas são teares de mesa, né? Eles ficam em cima da mesa. E se usa nesse artesanato essas variedades de bananeiras, né? Então, e aí eu fui investigando tanto o caminho dessas bananeiras, desde dessas roças biodiversas, das roças de coivara, quilombola, até o caminho até chegar nesses usos, tanto na alimentação quanto no artesanato da palha da banana, né? E em termos desse artesanato, qual é a matéria, o que é produzido, assim, né? Como Então, seria essa... na monocultura regional, o grande foco é a fruta, né, da banana, né? O cacho da banana. Opa, é o cacho da banana, né? Então, o fruto da banana é o grande ativo da monocultura, né? Aquilo que é o principal. O resto da bananeira na monocultura é um resquício que aí as derivações desse uso são variadas, que podem ser usados para biomassa, também para artesanatos, mas como dentro de uma ideia de como fala? De reaproveitamento, né? Ideia de reaproveitamento, né? No caso da monocultura. Já no contexto que eu estou pesquisando, essas bananeiras elas têm usos diversos, né? Não se limita à fruta, né? Óbvio que a fruta é fundamental, mas a fruta não se limita à alimentação humana. Ela no contexto das roças, elas estão em interação com várias espécies, vários fungos, vários animais que habitam esses territórios, além das pessoas, junto com as pessoas. E também, no caso da palha da bananeira, usado no artesanato, é usado o tronco da bananeira, o pseudocaule, né, que no termo técnico da agronomia é o pseudocaule, mas o caule da bananeira, né? Então eu acompanho desde o manejo dessas bananas na roça até o momento que se corta essa banana, se usa ela, né, a folha se usa na alimentação também, na culinária, revestir nos alimentos, fazer o cubu, fazer, enfim, fazer peixe assado, enfim. Mas também o caule, você tem todo um trabalho de se usar as camadas do caule da bananeira, que são secadas e são usadas para o artesanato. E aí, no caso, por exemplo, você tem peças de artesanato de bananeira feita por algumas artesãs, que tem mais de uma variedade de bananeira. E com essa variedade você vê um padrão que manifesta essa diversidade, né? Então, uma banana preta sendo feita junto na peça com uma banana branca, que são duas variedades muito presentes nas roças quilombolas, e que não se encontra muito em outros lugares, né? Não é usado na monocultura, não é usado, é difícil, né? São bananeiras que têm uma memória muito antiga no território. Eles falam que
vem dos antigos, tem bananeiros que estão lá há mais de 200 anos, né? E aí estamos falando de comunidades que estão há mais de 300 anos aqui naquele território. Então, essas peças de artesanato da banana, como as próprias torceiras de bananeiras, carregam essa memória viva, mas também esses usos de criação, tanto das paisagens, né, dessas roças, quanto do artesanato. Aí eu fiquei com uma questão, assim, curiosa, que eu acho que tem a ver com o que vocês dois falaram. Você estava falando pra gente da produção de esteiras, né? Com essa palha da banana. E você falou agora de padrões diferentes a partir da cor, enfim. Pra gente entender melhor essas esteiras ou esses objetos que estão sendo produzidos, né? A utilização desses diferentes tipos de banana acaba provocando, sei lá, a criação de uma iconografia, de um motivo que se repete, tem desenhos, ou tem mais a ver com variações de coloração. E aí também para Bianca eu queria entender um pouco melhor, você falou da iconografia também das servilhetas, né? E entender se tem um motivo específico, se tem repetições, ou se é uma manifestação super individual, enfim, só para entender um pouco dessa coisa da iconografia, que acho que principalmente para os estudos latino-americanos, assim, né, nos Andes, na América Central, é uma área grande de estudo, né? Enfim, para entender um pouquinho enfim, dessa produção visual junto. Posso falar? Eu adorei o que você estava falando, porque você falou da formação das paisagens, e eu fiquei lembrando que isso também está presente na minha pesquisa de alguma maneira. Eu nunca havia pensado desse jeito, mas acho que é possível. Que em San Antonino, que é um dos lugares da pesquisa, e acho que é importante dizer, né? Quando a gente está falando sobre a pesquisa, a gente acaba falando Oaxaca, falando umas categorias mais genéricas, só para facilitar a explicação, mas é claro que eu, de maneira nenhuma, estou aqui falando sobre as servilletas mexicanas, porque eu encontrei registro bibliográfico da presença da peça em mais de 13 estados. Eu nunca, numa vida inteira, vou conseguir fazer essa pesquisa, né? Então, na minha pesquisa, eu falo especificamente sobre as servilletas de San Antonino Castillo Velasco, que é um pueblo que fica a 40 minutos de Oaxaca de Juárez, que é a capital do estado, e de Ocotlán de Morelos, que é um pueblo vizinho. E eles são interessantes para mim, para fazer pesquisa, porque fisicamente são pueblos muito próximos, eu consigo ir de um para o outro a pé. E eles produzem servilletas de jeitos muito distintos, né? Com iconografias distintas, como você perguntou. Então, de San Antonino, por exemplo, com a família anfitriã que me recebeu, as servilletas são, sobretudo, bordadas com flores. Flores que são as flores produzidas pelos agricultores do pueblo. Então, é um pueblo rural também, e as flores são produzidas para serem vendidas em outros lugares, sobretudo também na época de Dia de Mortos, por exemplo, que são produzidas flores específicas para serem levadas para o cemitério. Então, essa produção agrícola, que é uma tarefa mais masculina, digamos assim, aparece ali nas servilletas. Uma das interlocutoras, inclusive, disse, né, os homens plantam e a gente colhe isso nos bordados, né? Então tem esse diálogo entre os trabalhos também. E o que me chamou a atenção a primeira vez que eu fui para o México era o que eu tenho chamado de um cotidiano adornado, como se fosse uma paisagem cotidiana de muitas coisas adornadas, né? Então, seja pelo uso de cerâmica, das bandeirinhas de papel picado extensamente utilizadas, as servilletas, as cumbucas pintadas com laca ou gravadas. Então, foi essa outra paisagem que é feita de coisas ornamentadas que me chamou muita atenção nesse contexto para falar de paisagem. E um outro tipo de servieta em Ocotlán, que é produzida, é uma servieta que ela é previamente serigrafada, com iconografias muito diversas. Então tem iconografias de flores, que é um tema clássico das pinturas, né, das pinturas das belas artes. Natureza morta. Então, assim, eu gosto de como essas servilletas se aproximam de textos de temas clássicos da pintura, e o que isso perturba um pouco também a divisão entre arte e artesanato, né, em alguma medida. Trazem figuras também religiosas e coisas que podem parecer, num primeiro momento, inusuais, como personagens da cultura de massas. Então, são peças que estão diretamente atentas a tudo o que está acontecendo no cotidiano, né? Tem uma empresa que fica em Puebla, que produz essas servilletas, e recentemente eu vi uma que era
uma pinhata, que são esses bonecos feitos de papelão para quebrar em festas, e a pinhata era o Donald Trump sendo batido por um homem e uma mulher. Então, assim, é uma servieta que está totalmente em diálogo com isso. E eu já vi muitas pinhatas de Donald Trump quando eu fui para lá. E certa vez em que eu estava com uma camiseta que falava Donald, eres um pendejo, as pessoas reagiam comigo na rua, em mensagens de apoio, sobretudo em Oaxaca, né? Então, o clima político também parece que transborda para essas peças. Eu nunca vi uma peça dessa bordada ao vivo, só vi ela na internet, sem um bordado, mas tem outras evidências do meu campo que corroboram isso, né? Então, as iconografias são muitas, algumas estão ligadas a uma ideia identitária, outras não. Flutuam com mais liberdade entre temas, cores e motivos. Bem legal essa ideia de cotidiano adornado, né? Paisagem, eu achei muito massa. Porque é uma paisagem feita com esses artefatos, no seu caso, né? E o do Fred é uma paisagem natural, entre aspas, né? Com essa diversidade das bananas, assim. Achei bem legal. No caso, uma paisagem multiespécies, né? Sim. Que é isso, né? Nessa aparente contraposição entre a monocultura enquanto um regime da humanidade, né? Enquanto controle da natureza, e a Mata Atlântica, né? O bioma Mata Atlântica enquanto natureza, né? Acho que na minha pesquisa eu tento ver a desestabilização que acontece quando eu vejo os manejos dessa mata, né? No ambiente da roça, no ambiente das capoeiras, porque essas comunidades quilombolas com quem eu trabalho, elas estão em áreas de sobreposição com unidades de conservação, né? E as unidades de conservação têm por volta de entre 40 a 60 anos, né? Enquanto as comunidades estão lá mais de 300 anos, né? Então tem essa questão, né, também dos regimes que estão implicados nessas paisagens, né? Mas, voltando à sua pergunta, Dan, eu acho que uma coisa da minha pesquisa, mais do que pensar essa iconografia, porque existe sim uma coisa própria, né, ali do artesanato quilombola, porque assim, o artesanato da banana, no caso, ele é recente ali nas comunidades, ele tem por volta de 20 a 30 anos, e ele vem justamente com uma formação de pessoas de fora, que vão fazer oficinas nas comunidades para reaproveitar a banana, né? Só que quando você vê as pessoas se apropriando desse artesanato, começando a fazer essas peças, e aí estou falando de esteiras, de peças de travesseiro, de almofadas, né? Você tem vários porta-panelas, né? Você vê que elas são carregadas com essas bananeiras. E aí tem uma questão que é justamente da biografia dessas bananeiras, né? Porque eu fui de encontro com as bananeiras justamente por conta de pensar a criação da monocultura da banana. E a banana, de modo geral, o imaginário comum sobre a banana é o imaginário colonial da bananeira, né? É o imaginário da exotização, é o imaginário da banana enquanto esse fruto da indústria, enfim, aqui da América, desse contexto pós-colonial, né? E no Vale do Ribeira não é diferente, né? O Vale do Ribeira é muito pulsante a monocultura da banana e é uma região conhecida por ser a região mais pobre do estado mais rico do país, né? E aí é isso, né? Existe esse imaginário da bananeira, né? E aí, ao encontrar essas bananeiras no contexto quilombola, eu vejo a trajetória de bananeiras que não estão atreladas a essa trajetória colonial da maneira que as bananeiras da monocultura estão. Porque são bananeiras que acompanham essas comunidades há muito tempo e que remetem a memórias de territórios, de roças, de taperas, de lugares que eram habitados e não são mais habitados. Então, o pessoal, quando vai abrir uma roça, às vezes no meio do caminho, encontra lá uma toceira de bananeira abóbora, ou de uma bananeira pedra, que são variedades de bananeira que tem nesses territórios. Então, o fato de ter a diferença de cor não é simplesmente tem a questão estética, mas também remete a essa trajetória, né, que acompanha essas comunidades. Né? Então, acho que nesse sentido, no caso da minha pesquisa,
eu sinto que o meu interesse, eu não tinha pensado até agora em descrever propriamente as iconografias, os padrões, mas também de pensar o que está por trás desses padrões, e no caso, principalmente, da diferença das cores, né? Sim. Porque a diferença das cores implica na diversidade de bananeiras, né? Porque na monocultura, você tem grandes extensões de banana, mas de uma, duas variedades de bananeira, né? E no caso das roças, você encontra uma toceira ali, outra toceira lá, misturadas um monte de espécies de árvores nativas e exóticas, mas uma diversidade, né? Você encontra, às vezes, numa roça 5, 10, 15 variedades de bananeira. Então, acho que é nesse sentido que eu fui atrás de descrever tanto o manejo das roças, quanto a presença delas nessas peças, né, de artesanato. É interessante porque isso do imaginário que você estava falando, nosso imaginário de bananeiras é esse da monocultura, né? 2, 3. Aquela coisa amarela, enfim. Interessante. A origem da banana é bem controversa, né? Aqui nas Américas, no caso, né? Boa parte das espécies que a gente tem contato, tanto na alimentação principalmente, né? São espécies que vêm lá da Ásia. Mas se essas variedades das bananeiras quilombolas, é isso, né? A trajetória, como elas chegaram nesses territórios, uma das hipóteses é de que ela acompanhou a trajetória das pessoas que formam essas comunidades, né? E também a gente pode falar de espécies transatlânticas, de espécies diaspóricas, mas existem várias teorias sobre a origem das bananas no Brasil. Também tem as espécies nativas, né? No caso da banana pacová, que é uma banana presente, né, relatada pelos Guarani. Alguns falam que vem da Polinésia, outros falam que também veio, enfim, são questões, a questão da origem. Mas é isso, né? A trajetória da banana não se resume apenas a essa trajetória desse imaginário da monocultura, né? É uma diversidade que acompanhou as populações que vieram. Eu posso fazer uma pergunta? Claro, Fred, estou te escutando falar e estou pensando em umas coisas, assim, no meu campo, a planta que tem mais plasticidade, digamos assim, é o milho, né? Porque ele não tem necessariamente propriedades intrínsecas de plasticidade, mas acho que é a cultura humana que o transforma em pratos super diversos, né? Eu, por exemplo, claro, não concordo com visões sobre a comida mexicana, que é uma comida, mas é tudo milho, alto lá. Tem um monte de técnicas aí, acho que tem até a ver com o próximo tema que a gente vai falar. E nem 1 milhão só, né? E nem 1 milhão só, e nem a técnica de transformação dele. E aí eu tava perguntando aqui, no seu caso, se a banana é essa correspondência, assim, possível. Porque você está falando de espécies diferentes, mas e os usos dessa banana? Porque eu acho que quando a gente entra num debate sobre a origem das coisas, né? E aí eu não sei como que a arqueologia lida com isso, mas na antropologia a gente entra numa seara que a gente fica sem saída, né? E como se a autenticidade dependesse de uma origem pura, única, que a gente sabe que dificilmente deve ter sido assim. Mas eu queria te perguntar se nas apropriações culinárias ou artísticas da banana, se é aí também que a gente pode ver esse aspecto quilombola também, do modo de se relacionar com a planta, entende? Sim. Como que cada uma dessas 15 variedades é usada? A maneira que se usa essas bananeiras, acho que tem que pensar muito na paisagem que ela está inserida. E aí, no caso, o contexto das capoeiras e das roças quilombolas do sistema agrícola tradicional quilombola do Vale do Ribeira. Porque num episódio de campo, por exemplo, um interlocutor meu que trabalha num bananal de monocultura só que é do quilombo, né? De um dos quilombos que compõem o sistema agrícola, ele fala que hoje em dia só se preocupa com a presença da banana, né? No caso da banana da monocultura, né? Da aparência dela, por exemplo, né? Aquela banana, né, amarela, né? Bem ideal quando se encontra no mercado aqui nas cidades. Mas uma outra interlocutora minha falava, antigamente não existia banana, era só banana de criação. Então, essas bananeiras quilombolas, entre os diversos usos, nesse contexto, elas não eram usadas
no sentido da produção, né? No modo de produção dessas bananas. Elas muitas vezes eram abandonadas lá na roça, elas ficavam lá, aí o coati subia, comia a fruta, aí você tinha várias brocas no caule, no rizoma da banana. Então, no contexto quilombola, eu acho que os usos dessas bananas, primeiro, não se limitam às pessoas, né? Então, essa banana está em um contexto muito específico de várias espécies, e isso faz parte do modo de vida ali das comunidades, né? Ter a convivência com os bichos, com as plantas, e eles também usarem e habitarem dessas bananeiras. E os usos dessa variedade também implicam. Tem variedades que, por exemplo, que são mais... Eles falam que é melhor para assar, outras são melhores para fritar. Se faz bolo, se faz... enfim, a bananeira é também uma versatilidade enorme, né? Mas uma coisa que é muito presente, por exemplo, é o aspecto e o sabor dessas bananeiras, né? Eles falam que essas bananeiras têm a força do chão, né? Então, elas são mais doces, elas têm mais sabor, elas carregam, né, mais sabor. E eles falam muito disso em contraposição à banana que vem da monocultura, que é uma banana mais sem graça, né? Eles precisam usar produto para potássio, por exemplo, é usado na muda das bananeiras para deixar a banana bem docinha, né? Então tem que induzir o sabor da bananeira, no caso. E ali não, ali você está num contexto, né, das capoeiras, né? E aí falando, né, num contexto da produção de roças também, né? Que lá eles têm a prática da roça de coivara, né? Que você derruba a mata, faz a queima, né? Faz o acero daquela área e planta uma diversidade. E essas bananas são plantadas com milho, com feijão, com mandioca, com batata, né? Só que tem uma questão que a banana não é considerada nativa da Mata Atlântica. E aí é um problema, né? Um problema que muitas comunidades, por plantarem banana, e às vezes um modelo que as pessoas leem como bananais, né? Bananais de monocultura, e não enxergam o modo que é feito esses bananais, né? E muitas comunidades são multadas por conta da plantação dessas bananas, né? Por causa da legislação ambiental rígida, você tem multas e restrição de uso, dessas áreas de bananal, né? Bom, e acho que agora, para a gente pensar um pouco a próxima questão, assim, para a gente pensar também um pouquinho essa questão da relação entre os eixos, né, desses grandes guarda-chuvas que a gente está tentando cruzar, né, e conversar, assim, eu queria ver como que vocês pensam, né, que, enfim, como o eixo 2, né, com essa questão das artesanias, e o eixo 5, né, com essa ênfase nos estudos de ciência e tecnologia, podem dialogar entre si, né? Das vezes que eu tive contato com a pesquisa da Bianca, tanto quanto ela apresentou a pesquisa dela em uma das reuniões gerais do projeto temático, quanto também dos contatos que eu tive com essa pesquisa, eu achei interessante o que você fala da inseparabilidade entre o manual e o intelectual, né? Eu acho que isso é muito forte quando a gente fala da prática de antropologia, né, da nossa área, mas que eu acho que diz muito sobre um pouco essa separação entre artesania e ciência e tecnologia, né? E aí ciência e tecnologia também situados cada um, enfim, especificamente. Porque eu acho que na nossa prática, na antropologia, tanto de que ideia de ciência e de tecnologia a gente está falando, e por que não se tratar da artesania enquanto tecnologia também, né? E essa tecnologia não restrita a uma cultura material, mas também carregada de uma intelectualidade, de um regime de conhecimento próprio, né? Na minha pesquisa eu estou usando muito a ideia tanto de tecnodiversidade, né, do Yuki Hui, quanto de cosmotécnica, também do Yuki Hui, esse filósofo de Hong Kong, que ele fala de pensar a técnica, né, e a tecnologia, não restrita a uma noção ocidental de técnica, né? Mas pensar as técnicas situadas em seus diferentes contextos, em diferentes cosmotécnicas, né? Em diferentes universos em que essa técnica está situada, né? Então, acho que nesse sentido, tanto pensar a ciência de uma maneira situada, né? De uma maneira específica, de onde vem a ciência, principalmente a ciência que a gente produz na academia, como reconhecer as ciências em outros contextos, os contextos que a gente trabalha, né? Tanto lá onde você trabalha quanto lá no Vale do Ribeira.
como também reconhecer a ciência nessas artesanias, né? E a tecnologia que permeia esses fazeres, esses usos, né? Tanto o uso das bananeiras quanto a produção das servietas, né? Então, ao investigar tanto a ciência e a tecnologia das artesanias quanto as manualidades da ciência, acho que faz a gente reconhecer também muitas estruturas de desigualdade que tem entre esses regimes de conhecimento, como também vislumbrar esses modos de criação de vida, né? Esses modos de criação de mundo, né? Entre essa intelectualidade e manualidade, né? Então, acho que isso faz sentido a pergunta. Legal, porque eu pensei em coisas bem diferentes. Mas acho que conversa. Uma das coisas que eu acho que aproxima, talvez, nas artesanias e na CIT, é pensar... Acho que ambas estão interessadas em como as coisas são feitas, de alguma maneira, né? Na sua pesquisa isso tá. Então, como as coisas são feitas, como elas são registradas, né? Descrição das técnicas, como elas são repassadas, transmitidas, como elas são baseadas também em tentativa e erro, né? Como elas têm, assim, mecanismos de funcionamento que às vezes podem ser mais parecidos do que o que a gente pensa. Inclusive porque ambas são também feitas com as mãos, né? Se a gente pensar em todo o trabalho que a robótica tem de emular gestos humanos. E é super difícil, né? Então, acho que tem uma motricidade específica envolvida em cada uma desses âmbitos que acho que merece atenção. E tem a ver com o que eu estava falando antes do milho, né? Para o milho ter a plasticidade para ser feita uma tortilha, que depois vai estar embrulhada numa servieta, é preciso passar por um processo de cocção que envolva cal, que é a nixtamalização, né? E é esse processo que dá para o milho elasticidade, para conseguir formar discos desse tamanho até desse, né? Então, tem técnica, tem tecnologia, né? E às vezes eu sinto que ainda em alguns debates sobre CIT tem pouca abertura para se falar de artesanias. Ao menos num dos últimos aí que eu tentei me inscrever, quando você olha a programação, você fala, tem que forçar um pouco a amizade aqui para meu projeto ser aceito, né? Para minha apresentação. Então, eu acho que a gente tem um caminho aí a ser percorrido, inclusive porque várias dessas técnicas ditas artesanais, a depender do contexto, elas estão mais sob domínio feminino, né? E acho que não é à toa que são esses que estão excluídos do que é considerado ciência e tecnologia. Pensando até, inclusive, que no caso de vocês do Eixo 2, tanto essa tensão entre arte, artesanato e ciência, ou artesania e ciência, mas também entre artesanato e arte, né? Então, Sim. tem mais essa tensão dentro desse debate de vocês que estão olhando esses fazeres manuais, né? Sim. E acho que isso é uma tensão bastante presente na minha pesquisa, e que eu não sei muito como resolver, nem acho que vou resolver, mas quem sou eu? Mas, porque ao fim e ao cabo, um dos elementos que sobram para diferenciar arte e artesanato me parece, as redes de inserção que essa artífice tem, né? Então, quem tem uma rede de inserção mais específica consegue, ao menos em Oaxaca, vender suas peças para um público estrangeiro que paga em dólares ou em euros e paga muito mais. Depende da artífice ter acesso a um capital de giro inicial para poder comprar material de alta qualidade que de repente outro artesão não tem. Depende da familiaridade que ela tem de participar de feiras, de ter contato com o público e se comunicar melhor ou não. Passa por classe, num certo sentido, passa por... uma coisa é você ter capital para fazer uma peça pequena, outra coisa é para fazer uma instalação artística gigante. Depende de edital. Participar de edital depende de um certo letramento técnico e de escrever certos textos muito específicos. Então,
muitas vezes eu vejo peças que, sem tirar nem pôr, são obras de arte, mas que estão inseridas num sistema que as coloca mais como artesanato, né? É um pouco essa brincadeira da rede de Vogel também, né? Exatamente. O agenciamento que aquilo está participando, né? Enfim, do conjunto de relações que aquilo está inserido. Exato. E é fácil, assim, às vezes eu fico pensando, é fácil fazer um experimento de artificação, assim. Basta fazer uma servieta que tem uma intervenção um pouco diferente, e se ela for exposta num outro lugar, eu não tenho dúvida de que ela vai ser precificada muito mais alto do que as servietas do mercado, assim. Embora elas sejam feitas do mesmo material, com as mesmas técnicas, mas não pela mesma pessoa, né? E não inserida nas mesmas redes. Enfim. Não, muito massa. Eu tenho várias perguntas, assim, a gente não vai ter tempo de falar de todas elas, mas eu fiquei muito curioso a respeito disso do cuidado. E quando o Dé fez essa apresentação, essa mini bio que a gente faz no começo de cada episódio, do caso da pesquisa da Bia, né? Sua pesquisa busca analisar papel político desempenhado por essa estetização, né, que você estava falando, e ornamentação das tarefas de cuidado de reprodução da vida. Eu fiquei pensando, você não falou em cuidado, Fred, mas quando você estava falando, essa palavra cuidado veio várias vezes, assim. Eu fiquei um pouco curioso, será que dá para brincar ou dá para pensar também essas tarefas cotidianas da banana no Quilombo, também como tarefas não só de criação, do fazer, mas também do cuidar, né? Quando você falou em... como que era? Banana de criação. Banana de criação não é só aquilo que você planta e faz nascer, mas como aquilo que está lá, na paisagem, que se cuida a si mesmo, mas também é cuidado, né? E está numa rede de cuidados que não é só, você falou muito bem, usos que não se limitam às pessoas. Então, eu fiquei pensando nessa ideia de criação também como cuidado, que é uma das semânticas da criação do projeto, né? Acho que dialoga até com o trabalho do Irá, enfim. E cuidado porque tem produção de família, produção de corpo, produção também da vida, né? Como está aqui na mini bio aqui da Bia, assim. Acho que é uma ideia legal também para pensar, né? No caso, a minha pesquisa, acho que eu sinto que poderia estar em quase em todos os eixos do temático, né? Porque eu já, inclusive, frequentei várias reuniões dos outros eixos, né? Do eixo de manejo, o eixo de natureza e cultura do eixo 4, e a questão do cuidado, né? Porque onde, lá nas roças, quilombolas, que é isso, né? Quando essa minha interlocutora falou de banana de criação, ela estava respondendo que não havia banana antes, né? E que banana ela estava se referindo que não existia? Era a banana da monocultura, que hoje predomina a paisagem. Essa banana da monocultura, ela é intensamente manejada, controlada, né? Segue parâmetros, né, de produção para poder abastecer os mercados das metrópoles, no caso de São Paulo e Curitiba, principalmente. E já essa banana da criação é justamente essa banana que não necessariamente ela é intensamente manejada e controlada, às vezes ela fica lá e ela resiste, fica lá sozinha, ela tem uma autonomia, né? Ela tem uma independência. E ela tá habitada, tá em convivência com esses vários seres. Então, eu sinto que esse cuidado que surge na minha pesquisa tem a ver com o modo de fazer, né? Modo de se relacionar com essas bananeiras especificamente, para justamente existir essa diversidade, né? Essa biodiversidade, no caso, mas também de colocar os diferentes modos com essas bananeiras em contraposição a um regime de controle e disciplinamento que é presente na relação com as bananeiras da monocultura, no contexto de monocultura, né? Óbvio que eu acabei, é isso, né? Acabou sendo um desvio de caminho também, né? Meu foco era focar na monocultura e eu acabei, para falar de monocultura, eu acabei parando na roça, né? Parando na roça nos sertões dos territórios quilombolas, né? Então, esse cuidado acho que surge nesse modo de fazer com as bananeiras, né? E essas bananeiras especificamente, né? Porque tem bananeiras que, se não são cuidadas, por exemplo, a banana nanica, que eu acho que muita gente conhece, a banana nanica não resiste a uma capoeira, porque ela não resiste à sombra, ela não resiste ao calor e à umidade, ela facilmente, né,
morre, Demanda um manejo apodrece, contínuo. demanda um manejo contínuo, né? Em contraposição a essas outras maneiras que o modo de cuidado que a gente está falando é outro. Sim. Não tem a ver com essa intensidade, né, da relação humana, mas que contempla esse modo de estar, né, nesses territórios. Né? Interessante. Isso faz sentido? Faz todo sentido. Eu pensei em outras coisas aqui, mas depois a gente conversa. Bom, no meu caso, o que eu tô tentando pensar, e eu vou para campo agora por mais 3 meses, então a ideia é um pouco observar mais isso e conversar mais sobre isso com as pessoas, é que o trabalho de cuidado, ele também está investido de um outro trabalho. Eu não sei se investido é a palavra, porque eu não gosto muito desse vocabulário econômico, mas enfim, é uma linguagem, envolve gestos que são estéticos. Tá. Então, assim, isso tem a ver com um trabalho que é bem feito, é um trabalho que é bonito, que é gostoso e que é cuidado. E isso não é uma tarefa exclusivamente feminina nas comunidades que eu observei. Então, assim, se as mulheres cabem fazer as servietas, um homem pode facilmente carregar uma cesta de vime com os presentes cobertos com a servieta. Ele não é que ele não vai tocar naquilo como se aquilo o emasculasse de maneira nenhuma. Um grupo de homens, já vi algumas vezes essa cena, pendurando a bandeira de papel picada que vai ficar no teto do mercado ou no ar da rua. Enfim, os homens também participam dessa tarefa, né, de ornamentação cotidiana, porque o que eu tenho observado é que presentear e ofertar requer ética, requer uma certa etiqueta. Não se dá... E isso também é muito comum aqui. Se eu for dar essa caneta de presente para o Fred, eu não vou jogar, né? Tem um gesto do presente, o gesto da oferta, né? Tem um desembrulho ali para ser feito, tem um mistério que cobre aquele objeto que está sendo trocado, né? Então, presentear requer essa etiqueta, assim como construir parentesco também. Assim como ofertar coisas para os vivos e também para os mortos. A experiência de visitar um cemitério em Dia de Mortos é uma experiência bastante transformadora e deslocadora do que a gente entende por ser um ambiente de cemitério, né? Tudo muito colorido, tudo muito pensado para a convivência com aquela pessoa e com a memória dela, né? Em geral, nos túmulos tem alguns dizeres específicos sobre aquela pessoa, então a gente tem a ver com memória também. É preciso saber o que os seus mortos gostam de comer e beber para se montar um altar. Então, pelo menos você tem que saber do que os seus antepassados gostavam de comer, né? Isso também mobiliza memória. E eu tendo também a achar que essa estética compartilhada, essa visualidade compartilhada, essas texturas, cores e tudo mais, tem a ver com o cultivo dessas relações comunitárias, que ao fim e ao cabo também tem a ver com política, né? Oaxaca é uma região que há décadas, pelo menos há mais de 70 anos, sofre com um problema de seca gravíssimo, né? Então é um estado que tem pouco acesso à água e é um estado muito assediado pelas grandes mineradoras, estrangeiras, obviamente. Então, o acesso à água é um tema na família com a qual que participa da pesquisa, né? E mobilizações dentro dos povoados para expulsão de corporações. Então, o tema da água mobiliza muito politicamente aquela região. E eu acho que isso só é possível porque tem muita coisa que é coletivamente orquestrada nesses lugares, muito diferente. Por exemplo, a Sabesp foi privatizada em São Paulo e não houve um pio, praticamente, né? Claro, houve setores organizados, mas ela não provocou uma grande mobilização. A gente não está necessariamente coletivizado dessa maneira, no né? cotidiano. E isso tá essa coisa da água, né? Essa disputa por água e tal, da seca, isso tá expresso, vamos chamar assim, nas servilhetas? Isso tem uma imagem? Não, na servieta não. Que curioso. Mas nas outras coisas do qual ela participa, sim. Porque se não tiver uma boa colheita de milho, né, não tem todo o resto, né? Então, legal. Tá ali tem um aspecto andando ecológico junto. aí também, né? Sim, sem dúvida. Nesse sentido, acho que faz muito sentido em análogo, né, ao contexto ali do Ribeira, porque esses modos da vida comunitária nesses territórios e
falando de territórios cheios de memória, né? Se contrapõe uma visão que a legislação ambiental tem sobre essas áreas, né? Que criaram parques de proteção integral, também parques de uso sustentável, mas que não estão condizentes com os modos de cuidado e manejo desses territórios, né? Então, a legislação ambiental que foi impressa sobre esses territórios, eles falam muito, né, que viram muitas árvores, mas não viram quem estava debaixo dela, né? Então, nesse sentido, eu acho que também tem a ver de como existe uma presença muito forte dessa vida comunitária para defender esses territórios, para que essas comunidades não sejam não apenas multadas e boicotadas dos seus cultivos, mas também expropriadas dessas terras, né? Com casos que aconteceram, né, em unidade de conservação de proteção integral no contexto de Mata Atlântica, né? Por exemplo, os caiçaras da Jureia, que recentemente o governo do estado tentou expropriar essas comunidades caiçaras do Parque Estadual da Jureia Itatinga. Então, nesse contexto também, né, de pensar essa vida comunitária se estabelecendo e criando peças, paisagens, né, vida, relações, né, de maneira específica, né. Eu acho que por conta disso tem a ver com esse último bloco de questões que vai ser redundante se a gente perguntar, porque acho que a gente já atravessou vários eixos aqui, né, parentesco, vida familiar, manejo, ecologia, mas acho que para a gente encerrar, porque essa vida comunitária mobilizada politicamente, ou mobilizada para a política, né, que vocês estão olhando, ela é tão vasta que eu acho que acaba tendo contato com vários eixos, né, tanto para a criação de parentesco, quanto para a questão ecológica que você acabou de dizer, que achei muito interessante, né, esse artefato, como que ele arranja tudo isso, né, até chegar na questão da água e etc. E que vocês, pra gente encerrar talvez, né, Dé, assim, a gente pudesse especular algumas coisas da relação das pesquisas de vocês com outros eixos, né? Acho que a gente passou por vários aqui, né? Espécie, manejo, memória, com certeza, antropoceno, plantationceno, mas escutar vocês seria interessante. Quando eu decidi pesquisar essa peça, uma das coisas que a Ana Cláudia falou é que ela suscitava temas demais durante a qualificação, e que eu ia ter que recortar. E é tão difícil porque tá tudo tão entrelaçado, e eu sinto que ainda tem mais diálogos com as discussões de parentesco para serem feitas, assim, para eu aprender e para inclusive aprender como olha para isso em campo, como pergunta sobre isso, e entender os efeitos, por exemplo, que as relações de compadrio, que são super clássicas, né, em alguns lugares do nosso continente, estabelecem, enfim, nesse contexto que eu estou analisando, né. Eu sinto que tem ainda uns lugares ainda que eu preciso explorar. E também essa questão da disputa pelo acesso à água é mais um tema que ainda, assim, eu sei ele só de famosa orelhada, assim, é uma coisa que ainda precisa ser mais investigada e que me coloca, né, então, em relação tanto com o eixo 1 quanto o eixo 5. Tá. Né? Mas aí, sempre com os riscos de abrir demais. Esse é o... No meu caso, na minha qualificação, o meu orientador Estélio Marras, coordenador do eixo 5, ele falou para mim, né, que agora é o momento de te dar um cachorro para entrar na mata, né, porque não se entra na mata sem cachorro, né. E acho que também, né, quando eu comecei era muita coisa, né, tinham vários temas, né, e acho que recortando, focando, né, a bananeira em si já é um foco, né, da minha pesquisa. Poderia falar da diversidade de vários outros cultivos nas roças quilombolas, mas foquei na bananeira justamente com esse diálogo, né, com a questão do antropoceno, do plantationceno, né. Mas é isso, minha pesquisa eu sinto que dialoga muito com o eixo do Irá, né, o eixo 4, da permeabilidade entre culturas e naturezas, a questão do manejo do eixo, né, que você faz parte do eixo 3, né? Do eixo 1. Do eixo 1. Mas eu também dialogo bastante com o eixo 3, né? Então, e aí eu acho que tem muito diálogo com o eixo 3 também, com de manejo, né, o eixo do Jorge, e também com o eixo 2, que é o de artesania, né, da Fernanda,
Então, é isso, né? Acabei focando na questão do eixo 5, mas é muito, muito rico estar no projeto temático e ter contato, né, com essa diversidade de pesquisas, né? Tanto dentro do próprio eixo, né, das pessoas que estão no meu eixo, que também pesquisam coisas totalmente variadas, como em contato com as reuniões. Para todos os lados, né? Exatamente. Das bananas e dos eixos. Exato. E acho que é um jeito muito específico de fazer ciência no Brasil e que a gente tem que aproveitar ao máximo, né? Nunca vai ser um trabalho individual, né? É sempre coletivo, sempre de muito aprendizado, muita troca. Isso é muito bonito. Exatamente. A gente não falou do seu caderno de campo. Não falamos do meu caderno de campo. A gente fala um pouquinho? Posso falar, sim. Posso. Durante a minha pesquisa, que não começou agora no doutorado, começou um pouco antes, durante alguns anos, eu meio que trabalhei para me autofinanciar. Então, eu trabalhava, guardava um dinheirinho, ia fazer pesquisa de pré-campo. E em 2017, eu fiquei 1 ano em Oaxaca, trabalhando remoto e vivendo lá. E uma das coisas que eu fiz foi me meter em tudo que era curso de têxteis que eu via ali na região. E então, dessa coleção de mostruários de técnica, eu juntei e fiz o primeiro diário de campo têxtil como experimento de registro de pesquisa, né? Então, é um diário mnemônico, ele sim tem, o bordado em si tem muito a ver com memória inclusive da feitura, do gesto, do caminho do fio e do conhecimento. E quando eu dei início ao doutorado, eu falei, acho que eu preciso continuar com essa experimentação. E aí, como uma das interlocutoras da pesquisa, ela trabalha no mercado de Ocotlán, vendendo insumos para fazer servietas e vendendo mostruários de ponto mesmo. Então, o que eu fazia era fazer aula com ela durante o expediente do mercado, porque tem muitos momentos de não fazer nada, né? De esperar o cliente chegar. Então, eu fazia aula com ela e fui praticando esses pontos num estilo dos tradicionais livros de pontos, que são esses suportes de registro e de transmissão de conhecimento têxtil, né? Raramente uma bordadeira não tem o seu próprio diário de pontos, que é onde ela experimenta, faz tentativas e erros, experimenta composições de forma, de material, de cor, textura e por aí vai. Então, ao longo da pesquisa, aprendendo com ela, eu fui fazendo um diário de campo que deve estar sendo mostrado agora, que é um livro têxtil infinito, ele é um livro que você vai virando e ele recomeça outra vez. E chegando em casa, eu aplicava esse mesmo ponto numa servieta que eu comprei com ela. Então, para fazer também de uma servieta uma espécie de um mostruário de pontos. E com a outra interlocutora da pesquisa, eu não me propus a aprender a técnica de bordado que ela produz, porque é uma técnica de bordado tradicional e está protegida sobre uma legislação de conhecimentos comunitários. E foi uma comunidade que, há pouco tempo atrás, sofreu apropriação por uma grande indústria da moda, da Carolina Herrera. Foi um escândalo no país. Então, jamais que eu ia querer me colocar a reproduzir essa prática. Então, é uma técnica que eu fiquei mais observando a feitura, enquanto eu bordava meus próprios trabalhos, e a gente ia trocando nesse sentido. E o que eu vou fazer também com essas interlocutoras, com enfim, a ajuda delas, a participação delas, é fazer uma servieta que registra os gestos e cenas onde a servieta é usada. Então, é uma servieta de servietas em uso. E então, ao longo da pesquisa, eu produzi 3 ou 4 peças e elas são um pouco uma tentativa de juntar texto e têxtil e produzir coisas mais próximas do contexto com quem eu estou dialogando. Muito legal. É isso. Um caderno etnográfico bem diferente. Sim. Tem registro de alguém que já fez assim, um diário de campo Um diário de campo eu não sei, mas que tenha bordado em campo, sim. Tá. Sim. Que legal. Certo. Que é isso, né? Obrigado pela presença de vocês, foi muito bom, eu gostei demais. Foi bom demais. Eu posso indicar algumas referências? Pode, também? claro. Queria, para agradecer aqui, para quem quiser conhecer mais sobre o contexto da pesquisa lá no Vale do Ribeiro, queria trazer alguns nomes, né, de pessoas, de pesquisadores que estão atuando lá no Ribeira. Né? No caso, eu queria falar do Luiz Marcos de França Dias, né, o Luiz Queto, ele é doutorando de Educação na UFSCar,
e é liderança no Quilombo São Pedro, né? Ele é atual coordenador da Associação Quilombola do Quilombo São Pedro, e ele, junto com a Viviane Marinho Luiz, o Laudessandro Marinho, Márcia Cristina, são educadores que têm feito pesquisa sobre conhecimentos e saberes quilombolas no contexto do Vale do Ribeira. Eu trouxe aqui até um livrozinho que eles produziram sobre o sistema agrícola, né, e né, os conhecimentos e práticas do sistema agrícola quilombola, né, Roça é Vida. Então, a gente coloca aqui nas referências. Também queria citar a Maíra Rodrigues, que é doutoranda de Geociências da Unicamp, ela do Quilombo Ivaporunduva, ela também é do contexto do Ribeira. Então, um trabalho incrível, e acho que para quem quer conhecer mais esse contexto, bacana ir atrás do trabalho dela. E é isso, né? Agradecer o convite, né? A gente que agradece. O projeto agradece. Então tá, a gente vai deixar essas referências todas na descrição do vídeo, né, Dé? E agradecer, então, novamente, agradecer ao estúdio, equipe técnica, e até um próximo episódio. Eba. Até o próximo. Tchau.